A paz do Senhor. Em Gênesis, capítulo de número 3, nós temos aqui o registro de uma história muito conhecida, a tentação de Eva e a queda do homem. E a palavra do Senhor, ela registra assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, você conhece muito bem essa história. E como o diabo, ele iludiu a mente da mulher, a enganou e a fez cair junto com o seu marido. De como o diabo, ele se apresenta no jardim. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer que Deus, ele plantou o casal no meio do jardim que ficava no Éden, e deu para ele de tudo o que é árvore, e tinha falado para eles. Aliás, Deus falara com Adão dizendo: vocês podem comer de todas as árvores aqui, mas a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa aí você não pode comer, porque senão você morre. Deus, ele tinha estabelecido um princípio de tudo. Deus, ele tinha dado ao homem uma única coisa. Deus privou o homem, que foi de comer daquela árvore. Mas observa que o diabo, ele vem com uma proposta, primeiramente, para iludir a cabeça do homem ou bagunçar aquilo que Deus falou. O diabo, ele vem para causar confusão na mente do homem a respeito da palavra que Deus, ele tinha falado. E com isso ele vai trazer ao homem uma insatisfação de não possuir uma única coisa, quando Deus, ele já tinha dado muito, porque o homem, ele poderia comer de todas as árvores, apenas uma ele era privado. E Deus fala para ele: você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. O texto é claro. O diabo, ele se apresenta para a mulher em forma de serpente, e ele vai dizer para a mulher: Deus não falou para você que você não poderia comer de toda a árvore do jardim? Observa que ele vem primeiramente distorcendo aquilo que Deus tinha falado. E a mulher entra na conversa do diabo e diz: não, Deus falou para a gente não comer a árvore lá do meio, porque senão a gente morre. E aí, mais uma vez, o diabo entra e distorce e fala assim: não é bem assim. Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Então, assim, aquilo que parecia negativo antes à mente humana, porque Deus disse que a consequência seria a morte. E o diabo agora vem e diz: não é que você vai morrer, mas você vai ficar igual a Deus. Então aquilo que parecia ruim,
o diabo agora transforma em bom aos olhos de Eva. Observa que no versículo de número 5, a Bíblia vai dizer, aliás, no versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que a mulher, ela passou a perceber que a árvore era boa para se comer. Então, ela já começou a ter olhar para aquela árvore, que ela não deveria nem ter passado perto. Ela começou a desejar. Quando ela percebe que a árvore é boa, a Bíblia está dizendo que agora ela está desejando, porque aquilo que antes parecia negativo, ela olhava e dizia assim, não posso comer, senão eu morro. Agora ela olha e diz assim, poxa, se eu comer, eu vou ser igual a Deus. Então, o diabo distorce tudo o que Deus ele tinha feito. E ela começa a desejar. Ela começa a ter desejo. E diz também a Bíblia que ela viu que a árvore ela era agradável aos olhos. Então, ela começa a olhar para onde ela não deveria olhar. E tudo isso vai levar ela a um único ato, que é o ato de rebeldia e desobediência a Deus. Ela vai cair junto com seu marido ao comer do fruto que Deus disse que ela não comesse. Olha só, o diabo, ele é assim, gosta de causar confusão na mente humana. Ele é especialista nisso. Fazer confusão na mente humana a respeito daquilo que Deus falou. Deus ele estabeleceu princípios para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida espiritualmente saudável, para que nós possamos viver em comunhão com Ele. Mas o diabo vem e causa confusão na mente humana, a fim de afastar o homem de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo onde o diabo tem utilizado muito dessa arma, a confusão de mente. O diabo está tentando distorcer tudo o que Deus ele falou na sua palavra. O diabo está tentando desfazer tudo aquilo que Deus fez e criou. O diabo está tentando destruir aquilo que um dia Deus construiu. Estamos vivendo em um tempo em que a confusão de mente tem sido cada vez mais frequente. As pessoas não sabem mais a noção do certo e do errado. Deus ele criou o homem e colocou dentro do homem essa lei, aonde o homem ele tem a consciência do certo e do errado. Mas o diabo ele está causando tanta confusão, que a Bíblia vai dizer em Romanos 1:25, que os homens agora estão mudando a glória incorruptível de Deus naquilo que é corruptível. Estão mudando a verdade de Deus em mentira. Observa a bagunça que o diabo está fazendo. E eu e você, como servos de Deus, como igreja do Senhor, precisamos abrir os nossos olhos para essa situação que está acontecendo. Qual a postura que nós devemos então tomar? A mesma postura que tomou os irmãos da igreja primitiva, conforme está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 42. A Bíblia diz que os irmãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam naquilo que estava ensinado aqui na Bíblia Sagrada e naquilo que os apóstolos, como autoridade espiritual estabelecida por Deus sobre eles, aquilo que os apóstolos ensinavam, eles perseveravam naquilo que era ensinado. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas não querem mais obedecer os seus líderes espirituais, estão batendo de frente com o sacerdote da igreja, com o pastor que Deus levantou, com o líder que Deus levantou. É preciso que nós voltemos a nossa consciência e tornemos a obedecer os princípios da palavra, voltemos a viver conforme aquilo que a Bíblia ela ensina. Paulo ele vai escrever lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, andemos, pois, como digno da vocação, como a qual fosse chamado, para a qual fosse chamado. Então, amados irmãos, deixemos o engano
Cuidado para o diabo não causar confusão na tua mente a respeito daquilo que Deus ele falou. Cuidado para o diabo não entrar na tua mente e bagunçar aquilo que Deus ele estabeleceu. Se mantenha firme, persevere na doutrina do Senhor e no ensinamento da palavra de Deus. Persevere e esteja firme na vocação que você foi chamado. Não permita que o diabo ele ganhe espaço na tua vida. Não permite que o diabo ele venha destruir tua família. Estamos vivendo em um tempo de guerra e o diabo ele está fortemente investindo nisso, causando confusão de mente. Mas em nome de Jesus, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela há de se levantar e se posicionar como igreja. A gente não pode abaixar a guarda, a gente não pode abrir mão dos princípios, a gente não pode esquecer o que Cristo ele deixou para nós. A gente não pode. Então nos posicionemos como igreja. Aquilo que é pecado sempre será pecado. A verdade, ela é absoluta. Pecado sempre será pecado. Aleluia. O pecado ele não deixa de ser pecado, então a gente não pode aceitar que certas coisas venham a entrar dentro da igreja do Senhor, dentro da nossa casa. Nós somos sacerdotes de Deus e precisamos cuidar dos nossos lares, dos nossos filhos. Que o Senhor Jesus, ele plante essa palavra no teu coração e que você possa despertar para estar defendendo a bandeira da fé, para estar defendendo não a placa de uma igreja, não é um ministério, mas a bandeira da fé, que precisa ser, aleluia, levantada com muita autoridade, com muita ousadia nesses últimos dias. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e que essa palavra possa abençoar a tua vida, o teu dia, em nome de Jesus.